Fala galera, eu estava fazendo uma pesquisa a respeito dos vídeos mais assistidos, né, e do que as pessoas mais buscam aí na internet em relação à ansiedade. E eu vou trazer para vocês um novo olhar a respeito de tudo isso, né? Então, olha só os vídeos, né, que as pessoas mais assistem, né, os conteúdos, né? Alimentos para combater a ansiedade, chás para controlar a ansiedade, calmantes, como tratar a ansiedade, sintomas da ansiedade, como é uma crise de ansiedade, como agir em caso de crise de ansiedade, sintomas de crise de ansiedade, como tratar a ansiedade, enfim, né, são os vídeos mais vistos. E qual o problema desses vídeos? Qual o problema dessas buscas, né? Qual o problema da questão? Em todas elas, sem exceção nenhuma, a ansiedade é vista como algo fora de mim, né? Então a ansiedade me atinge, a ansiedade me afeta, né? Então quando a ansiedade cai sobre mim, eu ajo dessa maneira. Como eu combato isso, né? Esse agente externo à minha experiência. Esse é um erro fatal, tá? Que certamente vai invalidar o seu tratamento em relação à sua ansiedade, não vai funcionar de maneira nenhuma, tá? Você não vai ter resultado de longo prazo, resultado duradouro, tratando a ansiedade dessa maneira, tá? A ansiedade, na verdade, ela é um movimento interno. Sou eu que faço isso. Sou eu que ajo assim, desta maneira ansiosa. E eu vou te explicar aqui no vídeo, fica até o final que você vai entender, tá? A ansiedade, ela é sempre uma resposta que eu dou inconsciente em relação a algum medo. Ansiedade tem a ver com medo, tá? Então eu tenho medo de algo. Esse algo pode estar consciente para mim, eu posso saber do que eu estou com medo, ou pode estar inconsciente, de repente eu não tenho a clareza, não tenho a consciência de que eu estou com medo e principalmente que eu estou com medo desse objeto, né? Mas ela é sempre uma resposta corporal, psicológica e emocional em relação a um medo, né? E aí que vem a questão, né, do que eu falei, que eu faço isso, né, alguns minutos atrás. Em razão da minha infância, e eu tenho um vídeo só sobre isso, vou deixar aqui no card. Em razão da minha infância, das minhas experiências passadas, eu desenvolvi uma forma de ser no mundo, uma maneira de lidar com as coisas que me predispõe a enfrentar os desafios e os medos de uma certa maneira. E o jeito que eu lido com as coisas, a maneira como que eu me coloco nas situações, né, a minha organização corporal diante dos conflitos me faz sentir as sensações e os sentimentos de ansiedade. Então a perspectiva aqui é diferente. Não é que a ansiedade vem e me atinge de fora e acontece isso comigo, me desorganiza inteiro e tal. É o contrário. Dado a minha história, dados os meus aprendizados de vida, a maneira que eu me coloco nas situações, a maneira com que eu lido com os meus problemas, eu tenho essas sensações, consequentemente esses sentimentos, e isso me faz sentir a ansiedade. E parece uma coisa boba, mas é uma pequena correção que faz uma grande diferença. Porque enquanto eu estou vendo a ansiedade como um agente externo a mim que me atinge, o que eu preciso para lidar com esse agente? Alimentos para combater a ansiedade, chás para controlar a ansiedade, calmante para a ansiedade, como não sei o que, não sei o que lá, e sintomas. Tá tudo fora, não é? Como é que eu lido com um agente externo? Eu preciso de recursos para lidar com esse agente externo, não é? E quando eu entendo a minha infância, o meu jeito de ser, o meu posicionamento, o como eu lido com os meus problemas, o como eu lido com os meus desafios, e começo a traçar estratégias para me posicionar de uma maneira diferente. Ou seja, está em mim. O que eu estou fazendo? O que eu faço? Como eu faço as coisas? Como estou me organizando?
A partir dessa perspectiva da minha experiência, eu posso lidar com a ansiedade de uma outra maneira. Eu não preciso buscar recursos fora de mim para lidar com a ansiedade. Sou eu que estou causando isso, eu que faço isso comigo mesmo, portanto, vou buscar uma maneira diferente de fazer isso. Entende que é uma mudança de perspectiva, mas que faz toda a diferença no tratamento da ansiedade? E aqui agora, nesse vídeo, eu vou te dar um bônus, né? Eu vou te mostrar 2 pilares principais, fundamentais, em relação à ansiedade, num tratamento com base filosófica e corporal que dá resultados de longo prazo para os meus pacientes. Você vai aprender 2 coisas fundamentais aqui agora em relação ao tratamento da ansiedade, que tem a ver com tudo que eu falei aqui anteriormente, que sou eu que faço, que eu mesmo posso e devo fazer algo diferente em relação a essa questão da ansiedade. O primeiro pilar fundamental do tratamento da ansiedade é a relação da pessoa com o próprio espaço. O espaço dela no corpo e o espaço dela na vida. Quantas das vezes eu recebo pessoas aqui no consultório que vêm para tratar a ansiedade e num olhar você vê o quanto que ela está apertada no seu espaço, né? Ou seja, jovens sendo levados a fazer uma faculdade que eles não querem, um curso que eles não querem, tendo que levar uma vida que eles não querem, né? Pessoas que têm uma orientação sexual, mas que não podem viver essa orientação sexual que eles têm, o espaço deles está comprimido, eles não podem ser quem eles são. Pessoas casadas que não se sentem confortáveis para ser elas mesmas no seu casamento, portanto elas vivem se apertando, se segurando. Pessoas que estão numa empresa, mas que não se sentem confortáveis para expressar as suas ideias e opiniões. Pessoas que sofreram bullying na sua infância e em razão disso se seguram, se controlam, não expõem as suas ideias, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Enfim, acho que deu para ter uma ideia de um panorama geral. São pessoas que têm o seu corpo e o seu espaço de ser no mundo apertado por elas mesmas. No momento anterior, houve um agente externo que, de certa forma, os pressionou. Né? Então, eles criaram essa forma apertada, onde eles se seguram e não se expressam, né? E não são eles mesmos. Mas hoje, às vezes, esse agente já foi embora, mas o aperto continua. Então, são pessoas que vivem um aperto constante, né? Um aperto no próprio corpo, né? Com frequência, pessoas que têm ansiedade falam, eu sinto falta de ar, dor no peito, aperto, né? Um corpo apertado, uma vida apertada, uma vida apequenada, diminuída, compactada, né? Esse aperto no corpo, na vida, resulta numa relação com o tempo, o segundo fator importantíssimo para o tratamento da ansiedade, tempo acelerado. Espaço apertado, tempo acelerado. A pessoa ansiosa, geralmente, ela fica com o tempo todo desregulado. Ela vai para o futuro, pensa um monte de coisa, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer, não sei o que lá. E ela vai para o futuro, daqui a pouco ela lembra uma coisa lá do passado e ela fica totalmente desorientada. Essa é a palavra. Desorientada na sua relação com o seu espaço e com o seu tempo. Eu trouxe essa questão do tempo e do espaço como um exemplo, né, de 2 coisas importantíssimas no tratamento da ansiedade. Na verdade, aqui eu não estou tratando a ansiedade, eu estou tratando a pessoa, já mudou totalmente a perspectiva. Não é só isso. Então é só eu tratar do meu tempo, do meu espaço? Não, eu estou trazendo isso como um exemplo. Existem outros fatores, né, que também podem estar ligados com a ansiedade, como, por exemplo, o como a pessoa estabelece relações interpessoais, ou como a pessoa lida com as escolhas que ela tem que fazer na vida dela, né? Uma dificuldade numa tomada de escolha pode fazer com que a pessoa se sinta angustiada. E a ansiedade surge, então, da angústia da escolha. Entende? Que é a minha relação com o meu espaço no mundo, né? Ou seja, o meu espaço de tomar as minhas escolhas, faz com que eu me sinta angustiado de alguma maneira, né? A angústia ela vem do processo de escolha, e aí a ansiedade vem em razão disso, mas
Sou eu com o meu espaço no mundo, com as minhas escolhas, que faz com que eu seja ansioso ou não, né? Eu posso me dar espaço, me dar tempo para eu tomar uma escolha de uma certa maneira em que eu não me sinta ansioso, entende? Ou eu posso não me dar espaço, acelerar o meu tempo para tomar uma decisão e, dada a maneira que eu faço uma escolha, eu fico angustiado e ansioso. Então, sou eu que faço isso comigo. Eu posso fazer de uma maneira diferente. Então, é como eu falei anteriormente, é uma pequena mudança que faz toda uma diferença, né? Uma mudança numa perspectiva que muda totalmente o direcionamento e o resultado de um tratamento de ansiedade. O objetivo desse vídeo é ampliar o seu olhar em relação à ansiedade, para você não ficar com um olhar reducionista, olhando a ansiedade como um negócio, sabe? O ser humano é um ser tão complexo, que pensa tanto e sente um monte de emoções, um monte de sentimento. Aí eu vou reduzir esse ser humano complexo a um diagnóstico de ansiedade, que bibibi, né, que tá fora dele, e aí tem que... É muito, filosoficamente falando, é um crime fazer isso, né? Então, para masterizar essa ideia que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, desde o minuto inicial desse vídeo, eu vou mostrar, né? Eu vou falar um caso clínico real de uma mulher que eu atendi aqui na clínica, só para exemplificar, né? Eu atendi uma mulher e ela veio com essa demanda de ansiedade e tal. E aí eu fui analisando a vivência dela, né, a experiência dela, e ela teve um histórico de vida na sua infância em que ela foi ridicularizada, ela foi invalidada na sua experiência, né, ela não foi aceita por quem ela era, né, sempre muito diminuída, compactada, minada, né, e ela foi criando essa personalidade segura em que ela não se expressava, não falava o que sentia, não falava o que ela pensava. Tinha uma situação, por exemplo, ela e o ex-marido dela. Aonde a gente vai? Ela queria comer uma pizza, o cara falava, eu queria não sei o quê. Tá bom. Ela fazia o que o cara queria, enfim. Sempre era uma regra isso, né? Não é um problema você fazer o que o outro quer. O problema é isso ser uma regra, né? Então ela sempre se diminuía em razão do outro, né? E essa foi a história de vida dela, até ela vir fazer a terapia dela com seus 32 anos. E aí, a minha análise em relação ao como ela ocupava ou não ocupava um espaço na vida, retomando a questão do espaço, me levou a mostrar para ela o como ela se colocava nas situações, né? O quanto que ela se apequenava, se diminuía diante das situações. Então esse olhar mais aprofundado me permitiu mostrar isso para ela e enfim. E ela começou a se apropriar disso, né? Eu lembro que ela falava muito, eu não preciso me diminuir, né? Eu não preciso me diminuir. E ela foi tomando o seu espaço. Ela foi cada vez mais aprendendo a entrar em contato com o tamanho dela, com o espaço dela, que ela não precisava se diminuir, né, baixar a cabeça para tudo, que ela tinha uma posição sim, que ela era inteligente, estudada, ela tinha opinião e a opinião dela valia, e ela foi fazendo todo um desenvolvimento do próprio espaço, de tomar o próprio espaço, né, de ocupar um espaço na vida e na sociedade. E aí ela foi caminhando, ela divorciou de um casamento que era opressivo, né, enfim, em que o ex dela apequenava muito ela na sua existência, não validava ela, né? Não, enfim, vocês entenderam. E ela conseguiu trocar de emprego, né? O emprego que ela estava também não fazia valer ali a sua experiência, né? Todo o seu conhecimento. E ela foi para um novo emprego. E eu lembro de uma frase bem marcante, que ela falou assim: eu não vou aceitar para minha vida nada menos do que eu mereço. O que ela disse em outras palavras? Estou tomando o meu espaço. Estou ganhando a minha forma. Então, eu trouxe esse exemplo apenas para exemplificar, ficou meio redundante, mas se eu olhasse, se essa mulher viesse e eu ficasse olhando para a ansiedade, vamos tratar a ansiedade aqui, ansiedade, eu perderia a pessoa. Se eu olho para o diagnóstico, eu perco a pessoa, que é uma totalidade,
né? Que tem uma vida, que tem sentimentos, emoções. Então eu trato a pessoa, eu não trato a ansiedade. E aí eu vou para os pilares filosóficos, existenciais, né? E por aí vai. E aí eu tenho um efeito dominó. A partir do momento que essa mulher começou a tomar o seu espaço, o seu posicionamento, é igual quando tem aquela experiência que eles colocam os dominós assim, enfileiradinho, toca em um assim, ele vai derrubando tudo. Ela resolveu o casamento, resolveu o trabalho, resolveu não sei o que lá e não sei o que. Ela desenrolou a vida dela inteira com base na questão do espaço. Uma questão fundamental, pum, derrubou um monte de problemas. Então eu vou no fundamento, eu vou no principal, eu vou no importante. As outras coisas são atingidas em consequência, né? A relação do tempo dela com o tempo dela mudou. Ela aprendeu a se dar tempo, se dar espaço e por aí vai. Então perceba que eu nunca tratei a ansiedade que veio de fora dela e que a gente tinha que buscar recursos de alguma maneira do além para lidar com essa ansiedade que vinha de fora. Não. Eu olhei a pessoa, me fala sobre a sua infância, me fala sobre a sua história de vida, como é que foi. Eu percebi um padrão de se apequenar que teve origem lá na infância. Ela me falou um dia que ela ficava numa posição encolhida quando aconteceu algumas coisas lá e tal. Opa, ela se encolhia. Será que ela está se encolhendo até hoje? Né, com 32 anos, igual aquela menininha de 7 anos de idade. E aí a gente foi confirmando isso. E aí eu trabalhei o quê? O que ela fazia, que era o se apequenar, se compactar, se diminuir, como ela fazia aquilo. E aí destacamos o fenômeno e ela aprendeu a se dar espaço, ela aprendeu que ela não precisava se apequenar mais. E aí a gente foi trabalhando, como eu disse no começo do vídeo, ela fazia isso, né? Ela fazia, né? O se apequenar ali no relacionamento dela, o se apequenar no trabalho dela. Só que ela não tinha consciência disso. Então, foi o que ela fazia, o como ela fazia, que gerava uma série de confusões no psicológico dela, no emocional dela, que resultava num sentimento de ansiedade lá no final da ponta. Mas não era que a ansiedade fazia isso com ela, né? Ela se colocava nessa situação, desta maneira, em razão da infância dela, a gente não vai julgar ela em momento nenhum, tá? E aí vinham sensações e sentimentos, né? Ansiedade no final da ponta. E aí eu trato como que, eu vou para a tratativa, né? Do que ela faz, do como ela faz, vamos se dar espaço, vamos se dar mais tempo, e aí veio outras questõezinhas mais, e a ansiedade desaparece como num passe de mágica. Mas não, foi tratado a pessoa e não a ansiedade. Então é um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Curta esse vídeo e comente aqui para mim como é que foi para você entrar em contato com tudo isso. Eu tenho certeza que 99% de probabilidade é a primeira vez que você escuta isso, tá? Comente aqui para mim. Então, para a gente fechar e deixar bem claro, a ansiedade não vem de fora. Sou eu que faço isso comigo. Em relação da minha infância, do modo como eu aprendi a me colocar, eu aprendi a me posicionar, eu aprendi isso na minha história, é assim que eu me coloco. Mas eu posso aprender a me colocar, me posicionar e ser e funcionar de uma maneira diferente. Funcionando de uma maneira diferente, eu não sinto mais ansiedade. E eu resolvo uma série de outras coisas na minha vida. Se eu olho o diagnóstico, eu perco a pessoa. Se eu fico olhando para a minha ansiedade, eu me perco de mim mesmo. Então, esse é o recado de hoje, tá? Eu tenho certeza, provavelmente esse vídeo não vai resolver a sua vida e nem era a minha pretensão, mas isso aqui te traz um estalo e te faz pensar e olhar sobre você mesmo e sobre essa questão da ansiedade de uma nova maneira. Certo? Muito obrigado.